A gente ouve falar muito de holding familiar, não é? Quase como se fosse a solução mágica para proteger o patrimônio. Mas e se, na verdade, muitas dessas estruturas forem uma armadilha bem cara? Hoje a gente vai desvendar o que são essas tais holdings fake. Pois é, a ideia por trás de criar uma holding familiar é quase sempre a mesma. Fugir daquele processo de inventário que a gente sabe que é caro, demorado, um verdadeiro transtorno. Mas a grande questão, a pergunta fundamental é: essa estrutura que foi montada está mesmo funcionando como deveria? E a realidade, infelizmente, é que muitas vezes a resposta é não. Muitas dessas estruturas são falhas, sabe? Elas acabam criando uma falsa sensação de segurança. A família acha que está protegida, mas no fim das contas não consegue escapar do inventário, que era o objetivo número 1 desde o começo. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender por que tantas holdings acabam falhando, a gente precisa primeiro separar o que elas deveriam ser daquilo que elas se tornam na prática. E a diferença é enorme. Olha, e essa distinção aqui é fundamental. Pensa assim. Uma holding pura é basicamente uma ferramenta de negócios. É uma empresa que gerencia outras empresas. O foco é empresarial. Agora, a holding familiar, essa tem um propósito muito específico. Ela nasce para ser uma ferramenta de planejamento sucessório, justamente para evitar o inventário. O objetivo aqui é tudo. E uma holding fake é exatamente isso que o nome sugere. É uma estrutura que, no papel, até parece correta, parece que vai funcionar, mas, na prática, por causa de erros no seu desenho, ela falha. E o resultado é que a família acaba sendo forçada a passar por aquele mesmíssimo processo que estava tentando desesperadamente evitar. Tá, mas como é que uma holding, que começou com a melhor das intenções, se transforma numa armadilha? Bom, geralmente isso acontece por causa de 3 erros muito comuns e bem caros. Vamos dar uma olhada no primeiro deles. O primeiro grande erro, e talvez o mais comum, é simplesmente transferir os bens da pessoa física para dentro de uma pessoa jurídica. Esse processo tem até um nome: pejotização. Funciona assim. A pessoa pega, por exemplo, um imóvel que está no nome dela e o transfere para uma empresa. Em troca, ela recebe cotas sociais dessa empresa. Então, tecnicamente, ela não é mais a dona direta do imóvel. Agora, ela é dona das cotas da empresa que é dona do imóvel. Parece uma boa solução, né? Mas não é bem assim. E aí vem a pergunta: onde é que está a falha fatal nesse plano? Porque à primeira vista parece que resolveu, né? Mas é justamente na hora da sucessão que o problema aparece com tudo. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o erro fatal. As cotas da empresa, elas continuam sendo um bem pessoal. Elas pertencem àquela pessoa. E o que acontece com bens pessoais? Exato, precisam ir para o inventário para serem transferidos aos herdeiros. Ou seja, não evitou nada. A única coisa que mudou foi o objeto do inventário. Em vez de inventariar os imóveis, agora a família vai ter que inventariar as cotas da empresa. Ok, vamos para a segunda abordagem que também não funciona. Essa envolve adicionar uma cláusula bem específica lá no contrato social da empresa. É a chamada cláusula de sobrevida. A ideia por trás dela é garantir que, com a morte de um dos sócios, a empresa não precise fechar as portas, ela continue funcionando com os herdeiros. A intenção é boa, mas na prática ela cria uma série de problemas, tanto logísticos quanto legais. Porque o ponto central é o seguinte: mesmo com essa cláusula escrita no papel, a transferência da propriedade das cotas não é mágica, não é automática. Pensa comigo, uma pessoa que já faleceu não pode assinar um documento, certo? Então ela não pode assinar a alteração do contrato social transferindo as cotas. E a junta comercial, que é o órgão que registra isso, não pode simplesmente aceitar a palavra dos herdeiros. Ela precisa de uma ordem judicial, e essa ordem vem de onde? Do inventário. Ou seja, sem um representante legal nomeado pelo juiz no inventário, as cotas ficam ali, congeladas, ninguém consegue mexer. E vamos ao terceiro erro, que talvez seja o mais traiçoeiro de todos. É quando se confia numa cláusula que parece resolver tudo num passe de mágica, mas que na vida real não tem poder nenhum. É a tal da cláusula de transferência automática. Basicamente, é um texto colocado no contrato da empresa dizendo que quando o dono morrer, as cotas serão automaticamente transferidas para os herdeiros. Sabe o que é isso? É uma tentativa de criar uma lei particular, de privatizar o direito de sucessão. E por que isso não funciona? Porque, por mais que pareça lógico ter uma instrução clara no contrato, os órgãos do governo, como a junta comercial, não podem simplesmente aceitar isso. A lógica é simples. A transferência de bens depois da morte não pode ser automática. Ela precisa de uma base legal, que é a herança. E a herança é processada no inventário. A junta comercial vai olhar para esse contrato e dizer: ok, cadê a ordem do juiz autorizando essa transferência?
e essa ordem só sai do inventário. Além disso, tem o imposto de herança, que precisa ser calculado e pago. E todo esse processo é feito dentro do sistema formal do inventário. Não dá para escapar. Bom, agora que a gente já viu em detalhes o que não funciona, vamos entender qual é a estrutura que realmente funciona, que atinge o objetivo de verdade. A estrutura correta, a que funciona de verdade, segue 4 passos bem definidos. Primeiro, os bens são colocados no cofre, que é a holding. Segundo, e este é o passo mais importante de todos, as cotas da empresa são transferidas para os herdeiros ainda em vida dos pais. Terceiro, os pais não perdem o controle. Eles usam mecanismos legais, como o usufruto, para criar uma barreira, mantendo 100% do poder de decisão. E por último, o quarto passo, o falecimento funciona apenas como um gatilho. Ele desfaz essa barreira e aí os direitos plenos sobre as cotas passam para os herdeiros, que, lembre-se, já eram os donos. Resultado, nenhum inventário é necessário. A diferença, então, fica muito clara. Numa holding que funciona, a questão da propriedade é resolvida em vida. O que se transfere na morte não é o bem, não é a cota. É apenas o pleno controle sobre algo que os herdeiros já possuíram. É uma mudança de chave, não uma transferência de propriedade. Sabendo de tudo isso, da diferença crucial entre o que funciona e o que é só fachada, como é que dá para avaliar a própria holding ou o plano que foi apresentado? É preciso fazer algumas perguntas fundamentais. Primeira, quem é o dono legal das cotas da holding hoje, agora? Se a resposta for os pais, acende um alerta. Segunda pergunta, se os pais ainda são os donos, qual é o mecanismo previsto para a transferência? Se a resposta for cláusula automática ou de sobrevida, outro alerta. A pergunta final e mais importante é, a transferência das cotas para os herdeiros já foi feita em vida com os pais mantendo o controle? Se a resposta for sim, aí sim o plano está no caminho certo. No fim do dia, o que se busca com o planejamento sucessório é garantir que o trabalho de uma vida inteira chegue de forma tranquila e íntegra na mão da próxima geração. A pergunta que fica é, o plano que está sendo montado é uma porta trancada, cheia de burocracia, ou é um portão aberto para os herdeiros? Essa resposta depende totalmente da estrutura ter sido feita do jeito certo, desde o comecinho.